Retomando aqui a prova do IFES 2022, dando sequência aqui agora das questões 21 a 30. Então, questão 21, considere um polígono regular de n lados, inscrito em um círculo de raio R, sejam A1 até a n seus vértices. Determine o valor do produto A1, A2, A1, A3, A1, A4 até A1, a n. Então, novamente, caso genérico, o que a gente faz? Vamos pegar um caso particular e testar as alternativas. Vamos supor aqui, então, n igual a 3 e fazer aqui nosso desenho. Legal, temos aqui, então, nosso triângulo, certo? N igual a 3. E como isso aqui é um polígono regular, sabemos que é um triângulo equilátero, então suas medidas devem ser todas dos ângulos de 60 graus. E queremos saber o produto entre A1 e A2, que eu vou estar chamando aqui de L, e A1 e A3 também será L, porque é um triângulo equilátero. Então, como queremos em termos do raio, precisamos determinar L em função de R. Então, para isso, podemos utilizar a lei dos senos. Então, o que a lei dos senos nos fala? Nos diz que L sobre o seno de 60 graus vai ser igual a 2 vezes o raio da circunferência que circunscreve o triângulo. Então, nesse caso aqui, L vai ser igual a 2R vezes seno de 60 graus, ou seja, 2R vezes raiz de 3 sobre 2, obtendo que L é igual a raiz de 3 vezes R. Como queremos determinar A1, A2 vezes A1, A3, já que nosso N é 3, isso aqui vai ser L vezes L, que é L ao quadrado, e L ao quadrado vai ser igual a 3R ao quadrado. Testando as alternativas aqui, a alternativa A com N valendo 3 seria R ao cubo, incorreta. Aqui seria 3R ao cubo, incorreta. Alternativa C seria 2R ao cubo, incorreta. Alternativa D seria 3R ao quadrado, opa, já chama aqui nossa alternativa. E a alternativa E seria 2R ao quadrado, incorreta também. Então, de fato, testando aqui para n igual a 3, a única alternativa que satisfaz para a gente é a alternativa D. Caso alguém tenha interesse, vou estar resolvendo agora esse exercício na forma genérica, mas para o concurso já seria a D e próxima questão. Para resolver na forma genérica, vamos estar utilizando a informação que as raízes do polinômio p de x igual a x elevado a n menos 1, ou seja, as raízes enésimas nos complexos da unidade, elas sempre formam um polígono regular de n lados inscrito numa circunferência de raio 1. Então, estaremos utilizando essa informação. Então, aqui eu representei uma circunferência com n vértices, que seria referente ao nosso polígono regular de n lados. E eu tomei aqui um vértice qualquer k, para a gente poder representar o segmento A1AK. Então, basicamente, sabemos que o ponto AK nos complexos seria dado por R vezes E elevado a I vezes θk, em que θk é o ângulo formado entre A1, a origem, e AK. Sendo assim, A1AK vai ser o módulo de quem? Do ponto A1, que é R, o seu valor nos complexos, menos o ponto AK, que é R vezes E elevado a I, θk. Então, reescrevendo essa expressão, nós teríamos que A1AK é o mesmo que R vezes o módulo de 1 menos E elevado a I, θk. E sabemos que E elevado a I, θk é uma das raízes desse polinômio aqui, da nossa unidade. Então, eu vou estar chamando esse E elevado a I, θk de ômega-k, que é uma das nossas raízes. Então, 1 menos ômega-k. Dessa forma, quando eu realizar o produto A1, A2 vezes A1, A3 vezes, e vamos seguindo até chegar no A1, AN, nós teríamos então R vezes 1 menos ômega 2
vezes R vezes 1 menos ômega 3 e segue até R vezes 1 menos ômega N. Note que aqui o R aparece N menos uma vezes, ficando então R elevado a N menos 1, vezes esse produtório, que seria então 1 menos ômega 2, vezes o módulo de 1 menos ômega 3, até atingirmos 1 menos ômega N. Porém, voltando aqui ao nosso polinômio, P de x igual a x elevado a n menos 1, nós sabemos pelo teorema fundamental da álgebra que ele pode ser reescrito em termos de suas raízes, que no caso seria o 1, ômega 2, ômega 3 até ômega n. Então, isso aqui seria igual a x menos 1, que é referente ao A1, vezes x menos ômega 2, vezes x menos ômega 3, e segue até x menos ômega n. Reescrevendo isso aqui, dividindo ambos os lados por x menos 1, teríamos que x elevado a n menos 1 sobre x menos 1 é igual a esse produtório aqui, x menos ômega 2 vezes x menos ômega 3 e segue até x menos ômega n. Só que ainda sabemos que x elevado a n menos 1 sobre x menos 1, isso aqui é a fórmula do somatório de uma progressão geométrica em que o primeiro termo é 1 e o último termo é x elevado a n menos 1. Então, daqui poderíamos reescrever isso como 1 mais x ao quadrado mais e segue até x elevado a n menos 1. Então, isso aqui vai ser igual ao nosso produto de x menos ômega 2 vezes x menos ômega 3 até x menos ômega n. E repara aqui, a nossa solução, ao invés de x, nós temos 1. Então, basta tomar x igual a 1. Então, tomando x igual a 1, nós teríamos o quê? 1 mais 1 mais 1 ao quadrado até mais 1 elevado a n menos 1. Aqui aparece n termos, então teríamos que n é igual a 1 menos ômega 2 vezes até 1 menos ômega n. Então, todo esse produto aqui, que nós vimos nessa parte, é igual a n, permitindo então concluirmos que A1, A2, multiplicado até A1, AN, vai ser exatamente R elevado a n menos 1 vezes n, ou seja, n vezes R elevado a n menos 1, mostrando aqui que, de fato, a alternativa D está correta. Questão 22. No triângulo ABC, A, coordenadas 1, 3, B, coordenada 9, 5 e C, 11, menos 4, os pontos D e E estão sobre os lados AB e BC, respectivamente, tais que BD sobre DA é 1/3, CE sobre EB também é 1/3. Se Q é igual a XY, é o ponto de interseção dos segmentos AE e CD, calcule X sobre Y. Então, primeiro passo, vamos fazer o desenho representando aqui o nosso problema. Então, temos aqui o nosso desenho ilustrando o nosso problema. Sabemos que DA é 3 vezes BD e sabemos também que BE é 3 vezes CE. Então, dadas essas informações, primeiramente vamos determinar quem são os pontos D e E. Então, para isso, eu vou estar tomando a equação vetorial da reta AB. Então, vou colocar aqui, reta AB. E a equação vetorial dela, vou estar representando dessa forma aqui, vai ser A mais T vezes o vetor AB. Então, nesse caso aqui, teríamos que a equação vetorial dessa reta seria o ponto A, que é 1,3, mais T vezes AB, em que AB seria o ponto B menos o ponto A, dado então por 8 e 2. E qual que é a parte interessante da equação vetorial da reta? É que quando tomamos o parâmetro t como zero, gera o ponto A, e como tomamos o parâmetro t igual a 1, obtemos o ponto B, os extremos. E, proporcionalmente, se eu escolher, por exemplo, t valendo meio, ele cairia exatamente no meio dessa reta.
como sabemos aqui que a reta foi dividida em 4 partes e D seria a terceira parte, basta então tomarmos o T como 3/4, ou 0,75. Nesse caso, então, o ponto D, ele seria quando T vale 3/4 e seria dado por 3 mais 3/4 de 8, 2. Isso seria igual a 3 mais. Então, aqui, no caso, ficaria 3/4 vezes 8, que é igual a 6, e 3/4 vezes 2 seria 3/2. Então, nosso ponto D terá coordenadas 7 e 9/2. Então, de forma similar, vamos agora tomar a equação vetorial da reta BC. Então, nossa reta BC, já vou ser um pouquinho mais direto, vai ser dado por, então, o ponto B, que no caso aqui é 9,5, mais T vezes o vetor BC, seria o ponto C menos o ponto B, que dá as coordenadas 2 menos 9. E, novamente, o ponto E agora vai ser obtido tomando o nosso parâmetro T igual a 3/4, da mesma forma que fizemos para obter o ponto D. Então, sendo assim, nós teríamos 9,5 mais 3/4 de 2 menos 9, que vai ser igual a 9,5 mais, aqui ficaria então 3/2 e menos 27/4. Obtendo como coordenadas para o nosso ponto E, então, 9 mais 3/2 seria 21/2. E 5 menos 27/4 seria menos 7/4. Perfeito. Agora que temos o ponto D e o ponto E, basta determinarmos o ponto de intersecção entre as retas AE e DC. Então, para isso, podemos obter a equação de cada uma dessas retas também. A reta AE, então reta AE, que tem como pontos o ponto 1, 3, que é o ponto A, e o ponto E, que determinamos aqui, que é 21/2 menos 7/4, vai ser dado então pela equação y igual, coeficiente angular A, que seria menos 7/4 menos 3, que é menos 19/4, sobre 21/2 menos 1, que seria 19/2. Isso vezes x, mais o coeficiente linear b. Então, aqui obteríamos y igual a menos x/2 mais b. E substituindo aqui um ponto, no caso ponto A, 1 e 3, obteríamos que 3 é igual a menos 1/2 mais b e que b vai ser igual a 7/2. Ou seja, a nossa equação da reta reduzida, que passa por A e E, seria menos x/2 mais 7/2. Então, só testando aqui de forma rápida para verificar que nossos pontos estão corretos. Trocando o x por 1, de fato, resulta em 3. E trocando o x por 21/2, de fato, resulta em menos 7/4. Perfeito. Fazendo o mesmo procedimento agora para a reta CD, em que C é dado pelo ponto 11 menos 4 e D é dado pelo ponto 7, 9/2. Então, a equação reduzida da reta seria y igual ao coeficiente angular, que seria 9/2 menos 4, que aqui ficaria 17/2, sobre 7 menos 11, que é igual a menos 4, vezes x, mais b, que é nosso coeficiente linear. Então, y seria igual a menos 17/8 vezes x, mais b. Substituindo aqui o nosso ponto C, por exemplo, teríamos menos 4 igual a menos 17 vezes 11/8, mais b, ou seja, o b vai ser igual a menos 4, mais 170 mais 17, 187, sobre 8. 187 menos 32 seria 155,
Então, o B vai ser 155 sobre 8, obtendo que nosso y vai ser igual a menos 17 sobre 8x mais 155 sobre 8. Importante verificar aqui, os pontos C e D satisfazem, e agora basta determinarmos o ponto Q, que é dado pela solução do sistema linear das nossas duas retas, que é onde elas se cruzam, ou seja, da reta y igual a menos x sobre 2 mais 7 sobre 2 e y igual a menos 17x sobre 8 mais 155 sobre 8. Resolvendo aqui esse sistema linear, teríamos menos x sobre 2 mais 7 sobre 2 é igual a menos 17x sobre 8 mais 155 sobre 8. Multiplicando ambos os lados das nossas equações por 8, teríamos menos 4x mais 28 é igual a menos 17x mais 155, ou seja, 13x é igual a 127, então x seria igual a 127 dividido por 13. Da mesma forma, então, obtendo o y agora, da nossa primeira equação, nós teríamos que y é igual a menos x sobre 2, ou seja, menos 127 sobre 26, mais 7 sobre 2, que eu já posso reescrever como 91 sobre 26, ou seja, y é igual a menos 36 sobre 26, e simplificando aqui, teríamos menos 18 sobre 13 para ser o nosso y. No caso, então, nós temos já a coordenada de Q e queremos calcular x sobre y. Então, x sobre y vai ser igual a 127 sobre menos 18. E isso aqui encontra-se na alternativa E. Questão 23. Um jogo de baralho inventado na Romênia no século XVIII consiste em 10 cartas numeradas de 1 a 10, dispostas aleatoriamente, com o número virado para baixo ao longo de uma fila. Em cada jogada, uma única carta é virada para cima, podendo-se visualizar o número dessa carta. Sabendo-se que a probabilidade que a carta de número x seja virada é igual à probabilidade que a carta de número y seja virada, para quaisquer números ímpares x e y. Uma regra análoga à anterior vale também para quaisquer dois números pares. Por outro lado, se x é par e y é ímpar, então a probabilidade da carta de número x ser virada é o triplo da probabilidade da carta de número y ser virada. Assim, podemos afirmar que a probabilidade da primeira carta virada ser de um número primo é... Então, basicamente, nós teríamos 10 cartas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Para levar em conta o fato de que é 3 vezes mais provável retirarmos uma carta par do que uma carta ímpar, eu vou estar triplicando o número de cartas pares. Então, teremos aqui 3, 2, 3, 4, 3, 6, 3, 8 e 3, 10. Dessa forma, a probabilidade de tirar uma carta ímpar é igual, já que temos a mesma quantidade de cartas ímpares. A probabilidade de retirar uma das 5 cartas pares também é igual, já que temos 5 tipos de cartas pares. E quando comparamos cartas ímpares com pares, nós temos 3 vezes mais pares do que ímpares, satisfazendo então todas as condições do enunciado. Com isso, agora a probabilidade de obtermos uma carta de número primo vai ser dado pelo número de cartas favoráveis pelo total de cartas. Então, temos aqui cartas de número primo, um total de 3, 4, 5, 6. Enquanto o total de cartas, nós podemos contar aqui, teremos um total de 20. Sendo assim, a nossa probabilidade será de 6 sobre 20, ou ainda 3 sobre 10, que a gente encontra na alternativa B. Questão 24. Dois amigos, A e B, iniciarão um jogo no qual um juiz lançará uma moeda de maneira aleatória até que saiam 3 resultados iguais consecutivamente, ou seja, a moeda será lançada indefinidamente até que se obtenha 3 caras ou 3 coroas consecutivas.
Antes de iniciar o jogo, os dois amigos entram num acordo especificando que o jogador A ganhará se o resultado que se repetir 3 vezes consecutivas for cara, e caso saiam 3 coroas consecutivas, o jogador B ganhará. Supondo que a moeda lançada seja honesta, isto é, a probabilidade de sair cara é igual à probabilidade de sair coroa, pode-se afirmar que a probabilidade do jogador A perder se o primeiro lançamento deu o resultado cara é. Então, considere aqui PK a probabilidade de K ganhar. Sendo assim, 1 menos PK é a probabilidade de K, sendo K cara, perder. Então, sabemos que já de início temos uma cara. Daqui, nós temos meio de probabilidade de sair outra cara e meio de probabilidade de sair uma coroa. Após sair a primeira cara, nós podemos a probabilidade meio de sair mais uma cara e o jogo se encerra, e meio de sair uma coroa. Enquanto aqui, nós já podemos fazer uma análise direta. Sabemos que, após sair uma coroa, a probabilidade de K vencer terá que ser o quê? 1 menos PK, porque nesse caso seria a mesma probabilidade de coroa perder após sair um resultado, que é o que analisamos aqui no início. E da mesma forma aqui, no caso, sai a primeira cara, na sequência uma coroa, nós teremos também 1 menos PK, como a probabilidade de coroa perder e com isso cara vencer. Então, nós temos as seguintes situações. A primeira, que após a primeira cara, sai cara 2 vezes seguida. Então, nossa probabilidade de K vencer pode ser dado por meio vezes meio, mais a segunda opção que vimos aqui, que após a primeira cara sairá uma segunda cara, depois uma coroa, e depois, no caso, coroa perde, que seria 1 menos PK. E também temos a possibilidade de sair já após a primeira cara, uma coroa direto, e depois coroa perde, 1 menos PK. Então, a probabilidade de cara vencer, multiplicando aqui nossa equação por 4, seria dada por 4PK igual a 1 mais 1 menos PK mais 2 menos 2PK. Resolvendo aqui, teríamos 7PK igual a 4, ou seja, a probabilidade de cara vencer é 4 sobre 7. Mas aqui queremos ver a probabilidade do jogador A, que escolheu o cara, de perder. Então, seria o complementar, ou seja, 1 menos PK, que seria 1 menos 4 sobre 7, resultando em 3 sobre 7. Alternativa B. Questão 25. Para maior segurança, um professor de estatística sempre aplica suas provas fornecendo a tabela que relaciona a variável z com a área que fica à direita do valor particular dessa variável e abaixo do gráfico da distribuição normal, que tem média 0 e desvio 1. Porém, por falta de atenção, numa dessas aplicações, pensando que estava fornecendo a tabela descrita acima, ele acabou fornecendo uma tabela errada aos seus alunos. Nessa tabela, o valor da área para um valor particular da variável z é sempre igual ao módulo da diferença entre 2,5 e o valor particular da variável z. Então, já anotando aqui algumas informações, a nossa probabilidade vai ser o módulo da diferença entre a nossa variável z e 2,5. Perfeito. Então, já temos aqui como calcular nossa probabilidade. E continuando. Um dos problemas que constavam nesta avaliação é transcrito a seguir. Uma variável aleatória x possui distribuição normal com média 76. Então, temos aqui a nossa média 76 e variância 16. Tomando uma amostra de 25 elementos, então temos aqui n igual a 25, dessa população, calcule a probabilidade de a média dessa amostra ser maior ou igual a 78,2. Perfeito, então temos aqui uma média maior ou igual a 78,2. Então vamos iniciar aqui primeiramente calculando o nosso desvio padrão, que no caso seria a raiz quadrada da variância, ou seja,
nosso desvio padrão é igual a 4. E agora, a nossa média da nossa amostra vai seguir sendo 76 e o desvio padrão da nossa amostra, que é dado o desvio padrão sobre a raiz quadrada da quantidade da nossa população, que seria a raiz quadrada de 25, que é 5, ou seja, o nosso desvio padrão da amostra é 4 sobre 5, ou 0,8. Com isso, já podemos calcular, então, nossa variável z, que é dada por a probabilidade que queremos seja maior ou igual, né? Menos a nossa média da amostra, isso tudo sobre o desvio padrão da amostra. Então, nesse caso, nossa variável z seria 78,2 menos a nossa média da amostra, que é 76, sobre o nosso desvio padrão, que é 0,8. Calculando aqui, nós teríamos então 2,2 sobre 0,8, e isso aqui é igual a 2,75. Voltando então aqui para a nossa fórmula de probabilidade, teríamos então que a probabilidade vai ser o módulo de 2,75 menos 2,5, ou seja, a nossa probabilidade é de 0,25 ou ainda 25%, dado aqui na alternativa E. Questão 26. Considere as seguintes afirmações. Primeiro, o polinômio x à quarta menos a é redutível em R de x para todo A pertencente aos reais positivos não nulos. Então, temos aqui, na nossa primeira afirmação, que x à quarta menos a é redutível em R de x. Então, isso é verdade, pois sempre podemos reescrever isso aqui como x² mais raiz de a vezes x² menos raiz de a, onde raiz de a é bem definido. Por quê? Porque a é maior que zero. Ele é um número real maior que zero, então sua raiz está bem definida e logo podemos fatorar dessa forma. Então, primeira, verdadeira. Segunda afirmação, todo polinômio irredutível em Q de x é redutível em R de x, da mesma forma que todo polinômio irredutível em R de x é redutível em C de x, nos complexos. A segunda parte é verdadeira. Temos que todo polinômio, no caso de grau maior que 2, nós podemos reduzir de R para C. Porém, nos racionais, isso não é necessariamente verdade. Repara aqui nesse exemplo. Então, seja p de x igual a x² mais 4. Isso aqui pertence ao q de x e é irredutível. E da mesma forma, esse aqui, o p de x, quando pertencer ao r de x, também será irredutível. Por quê? Porque não encontramos raízes reais para este polinômio, apenas as raízes complexas. Então, afirmativa falsa. Afirmativa 3, temos, dado os polinômios não nulos não constantes p, f e g, pertencente a R de x, podemos afirmar que se p divide f ou p divide g, se e somente se p divide f e g. Então, apesar da esquerda para a direita ser verdadeira, a volta recíproca não é. Então, considere f de x igual a x menos 1 vezes x menos 2. E considere g de x igual a x menos 3 vezes x menos 4. O que a gente percebe? Note que o polinômio p de x, definido como x menos 1 vezes x menos 3, divide f vezes g. Porém, o que nós temos? P não divide f e P não divide g. Apenas divide o produto. Logo, a recíproca não é verdadeira. Com isso, a afirmativa 3 é falsa. Aqui a afirmativa 4, nossa quarta sentença, nos diz o seguinte. Então, considere aqui os Z6 e a função polinomial dada
pela classe de 3 multiplicada por x à quarta, mais a classe de 3 multiplicada por x, e ele fala, podemos afirmar que a função f é não nula. Então, basta encontrarmos um dos nossos valores do domínio que resulte em um valor diferente da classe do zero. Bem, sabemos aqui que f de 0 vai ser 0, bem direto. F de 1 seria, no caso, 3 vezes 1 à quarta, que é 3, mais 3 vezes 1, que é 3. 3 mais 3 seria 6, e a classe do 6 é 0. Aplicando f de 2, nós teríamos, então, 2 à quarta, que seria 16, vezes 3, 48, mais 3 vezes 2, que é 6. Isso aqui seria igual à classe do 54, que é congruente também a 0 módulo 6, certo? 54 é divisível por 6. Então, seguindo aqui, avaliando f de 3, nós teríamos 3 vezes 3 à quarta, que seria 3 à quinta, ou seja, 3, 9, 27, 81, 243, mais 3 vezes 3, que seria a classe do 9. Isso aqui resulta na classe 252, que como é divisível por 2, é divisível por 3, ou seja, ele é divisível por 6. Logo, isso aqui também resulta em 0. O f de 4. Então, lembrando que a classe do 4 também é análoga à classe do menos 2. Então, poderíamos fazer aqui como se fosse f de menos 2, resultando em 3 vezes menos 2 à quarta, que seria 48. Isso, mais 3 vezes menos 2, que seria menos 6. Resultando na classe de 42, que também é divisível por 6, logo, isso aqui é igual a 0. E, por fim, o f de 5. A classe do 5 também é a mesma da classe do menos 1. Substituindo aqui por menos 1, nós teríamos 3 vezes menos 1 à quarta, que é 3, mais 3 vezes menos 1, que é menos 3. Então, a classe do 3 menos 3 resulta em 0. Então, de fato, nosso polinômio é nulo. Então, essa afirmativa aqui ela é falsa. E, para finalizar, a afirmativa 5 é dado aqui, então, o conjunto IP, que são todos os múltiplos do polinômio P, em R de x. Nós temos aqui, então, que o I de x² menos 5x mais 6 seria dado por todos os polinômios, tais que x menos 2 vezes x menos 3, que é a fatoração dele, vezes q de x, com q de x pertencente ao r de x. Então, esse aqui é o nosso I do primeiro polinômio. Agora, seguindo aqui, o nosso próximo é o I de x² menos 10x mais 21, x² menos 10x mais 21, que podemos fatorar como x menos 3 vezes x menos 7 vezes 1q de x. Então, todos os polinômios desse formato pertencem ao I de x² menos 10x mais 21. Então, aqui com q pertencente a r de x. E, para finalizar, nós teríamos aqui o I de x², vamos anotar aqui de lado, I de x² menos 12x² mais 41x menos 42. Então, para fatorar esse polinômio, precisamos de uma raiz. Então, aqui conseguimos ver que 2 vai ser raiz, vamos reduzir já por Breuil-Ruffini. Então, teríamos 1 menos 12, 41 menos 42. Então, 1 vezes 2, 2, menos 12, menos 10, vezes 2, menos 20, mais 41, 21, vezes 2, 42, menos 42, 0. Obtendo aqui as outras raízes, nós temos, então, menos b, mais ou menos a raiz do delta, que seria 100 menos 84, que é 16, raiz de 16 é 4, sobre 2 vezes 1. Então, as outras raízes serão 14 sobre 2, que é 7, e 6 sobre 2, que é 3. Então, seriam todos os polinômios. Vamos trazer ele para cá agora. Então, o I de x² menos 12x² mais 41x menos 42 seriam todos os polinômios múltiplos desse polinômio aqui, ou seja, todos os polinômios na forma x menos 2 vezes x menos 3 vezes x menos 7 vezes um certo q de x, onde esse q de x ele é um polinômio do Rx.
Perfeito. E aí o que a nossa afirmativa fala? Ela fala que a interseção entre o i de x² menos 5x mais 6 e x² menos 10x mais 21 tem que ser igual à interseção do x ao cubo menos 12x² mais 41x menos 42. E vemos aqui que, de fato, isso ocorre, já que os polinômios da interseção dos dois primeiros conjuntos terão sempre esses elementos aqui. Então, terá que aparecer x menos 2, x menos 3, x menos 7. E, da mesma forma, para o nosso polinômio aqui de terceiro grau, terá que aparecer esses mesmos três termos. Com isso, nossos múltiplos serão os mesmos, dado as variedades de q de x, implicando que essa afirmativa aqui, a 5, ela é verdadeira. Então, temos duas afirmativas verdadeiras, o que implica que a questão 26 tem como alternativa correta a alternativa B. Questão 27. Considere as afirmações a seguir. Então, primeira afirmação, todo espaço vetorial é um anel, mas nem todo anel é um espaço vetorial. Isso aqui é falso. Por quê? Um anel, nós precisamos de uma adição e uma multiplicação dentro dos próprios elementos. Enquanto o espaço vetorial, nós temos uma soma entre elementos, porém, o produto é para um escalar que pertence a um corpo. Então, já temos aqui uma relação bem diferente entre esses dois elementos. Afirmativa 2. Seja f o espaço vetorial de todas as funções reais com domínio real, contínua sobre o corpo dos reais. Seja A contido em f o subespaço gerado pela função f(gr), dada por e elevado a x, e elevado a menos x e seno hiperbólico de x. Como a dimensão de A é finita, podemos estabelecer um isomorfismo entre A e R3, o que também é falso. Por quê? Afirmativa 2. Nós temos que o seno hiperbólico de x é equivalente a e elevado a x menos e elevado a menos x, e tudo isso sobre 2. Ou seja, eu consigo reescrever isso aqui como meio de e elevado a x menos meio de e elevado a menos x, mostrando que a nossa função r de x é combinação linear das funções f de x com g de x. Então, nesse caso, nosso espaço A teria dimensão 2. Temos apenas dois vetores linearmente independentes. Então, não tem como estabelecermos um isomorfismo com R3, já que o R3 tem dimensão 3. Terceira afirmativa. Seja T de R4 em R3 uma transformação linear, tal que o núcleo de T é o 0001, isto é, o núcleo de T é o espaço gerado pelos vetores 0001, define em R4 a relação dada por U relaciona com V, se U menos V pertence ao núcleo de T. Assim, podemos dizer que o espaço quociente do R4 em relação a essa relação é dado por 0, 1, 2, 3, as classes 0, 1, 2, 3. Aqui não faz sentido, porque as classes tinham que ser os próprios elementos de R4, certo? Então, nesse exercício aqui, não tem como utilizar essas classes que poderiam pertencer ao Zn, Z alguma coisa, Z4, por exemplo. A afirmativa A4, dado uma coleção infinita de subespaços de um espaço V, é sempre possível achar um subespaço na interseção dos subespaços dessa coleção. Então, falando de espaço vetorial, qualquer subespaço sempre vai pertencer, então aqui, ó, qualquer subespaço S sempre irá conter quem? O vetor nulo. Então, não importa a sequência que eu criar aqui, de SNs, nós sempre teremos no final, na interseção, pelo menos o vetor nulo. Então, com isso, é sempre possível garantir que uma coleção infinita, de fato, não vai ser vazia. Sempre é possível achar um subespaço na interseção, que seria o subespaço mais trivial aqui, que contém apenas o vetor nulo. Então, isso aqui é verdadeiro. E é a 5, dados A, B subespaços de um espaço vetorial V, o conjunto A união com B, dado por os elementos C pertence a V, tal que C pertence a A ou C pertence a B, não é um subespaço de V. Verdadeiro também. Por quê? Dado aqui o R2, temos o seguinte, considere os espaços lineares A e B apresentados aqui, onde A são os elementos aqui que têm entrada 0 para x, y pode variar à vontade, e b o contrário.
São os elementos que pode variar à vontade a entrada de x e terá zero para y. Note que ao tomarmos dois vetores aqui, por exemplo, um 0 que pertence a B e adicionar com 0 e 1 que pertence a A, isso aqui seria 1, que não pertence ao conjunto A união com B. Logo, isso aqui não é um subespaço de V, perfeito? Então, dado aqui, nós temos duas verdadeiras, alternativa B. Questão 28. O problema de transformar uma equação do tipo essa daqui, numa equação reduzida dessa forma, pode ser resolvido usando uma matriz apropriada que apresenta algumas características específicas. Entre as matrizes apresentadas a seguir, a única que pode ser usada para resolução desse tipo de problema é. Então, esse aqui é um problema clássico de reconhecimento de cônicas, em que obtemos os autovalores na sequência dos autovetores, montamos a matriz de transformação de base e, com essa matriz de transformação de base, nós conseguimos reconhecer a cônica dessa forma simplificada como foi apresentada. Para isso, nesse tipo de problema, estaremos precisando de uma matriz ortogonal. O que é uma matriz ortogonal? A matriz ortogonal é uma matriz que tem a seguinte propriedade: a sua inversa será exatamente a sua transposta. Então, nesse exercício aqui, basta verificarmos quando multiplicado pela transposta, qual delas aqui vai ser a matriz de identidade. Então, pegando aqui a nossa primeira, multiplicando pela matriz transposta dela, então estaríamos invertendo os elementos da diagonal secundária e fazendo este produto, teríamos o quê? 1 quarto vezes 1 quarto seria 1 sobre 16, mais raiz de 15 sobre 4 vezes raiz de 15 sobre 4, daria 15 sobre 16, então 16 sobre 16, que é 1. Aqui teríamos menos raiz de 15 sobre 16, mais raiz de 15 sobre 16, 0. Agora, menos raiz de 15 sobre 16 mais raiz de 15 sobre 16, seria 0 também. E, novamente, aqui teríamos 15 sobre 16 mais 1 sobre 16, que é 16 sobre 16, ou ainda 1. Então, temos aqui, de fato, a matriz de identidade. Logo, essa aqui é a nossa solução. A alternativa A é a única que apresenta uma matriz ortogonal. Basta vocês verificarem, então, da mesma forma, né, o cálculo com as demais, que vocês verão que a única que satisfaz essa condição é dada na alternativa A. Questão 29. Seja IT o conjunto imagem da transformação linear, dada dessa forma, uma base para IT é apresentada na alternativa. Então, primeiramente, vamos determinar o conjunto gerador da nossa transformação linear, que é dada por. Então, nós temos aqui o vetor x, 2x, 5x, mais o vetor 2y, 3y e 9y, por fim, mais o vetor 4z, 6z e 18z. Então, temos que o nosso conjunto IT, nosso conjunto imagem, ele é gerado pelos vetores 1, 2, 5, 2, 3, 9, 4, 6, 18. E agora, para determinarmos uma base, basta escalonarmos esses três vetores. Então, teríamos aqui 1, 2, 5, 2, 3 e 9, 4, 6 e 18. Escalonando aqui, então, podemos fazer primeiramente linha 2 sendo 2 vezes linha 1 menos linha 2. E a linha 3 seria 2 vezes linha 2 menos linha 3. E com isso, teríamos 1, 2, 5. Então, aqui ficaria 2 menos 2, 0. 4 menos 3, 1. 10 menos 9, 1. E 4 menos 4, 0. 6 menos 6, 0. 18 menos 18, 0. Então, já podemos excluir a terceira linha, já que numa base não podemos ter o vetor nulo. E, dando sequência aqui, podemos fazer mais uma passagem, fazendo o quê? A linha 1 vai ser a linha 1 menos 2 vezes a linha 2, ficando então com 1
menos 2 vezes 0 é 1. 2 menos 2 vezes 1 é 0. 5 menos 2 vezes 1 é 3. Não alteramos a segunda linha. Então, uma base de I de t seria dada pelos vetores 1, 0, 3 e 0, 1, 1. Encontramos na alternativa E. Questão 30. Considere os vetores V1 a V4, W1 a W4. Considere ainda os espaços V e W gerados pelos vetores V e W, respectivamente. Isto é, defina a transformação linear T de V em W dada da seguinte maneira. Assim, a alternativa que apresenta a única afirmação correta é. Então, vamos iniciar aqui tomando a nossa transformação linear, que nos diz que T de x vezes e elevado a menos 2t, mais y vezes e elevado a menos t, mais z vezes e elevado a t, mais w vezes e elevado a 2t. Isso aqui vai ser igual a x mais y vezes seno de menos 2t, mais y mais z vezes cosseno de menos t, mais z mais w, mais z mais w, vezes cosseno de t. E isso, vamos dar um espacinho aqui para o lado, ainda tem mais w menos x, vezes o seno de 2t. Perfeito. Então, primeiramente, vamos notar aqui que seno é uma função ímpar e cosseno é uma função par. Então, seno de menos 2t é menos seno de 2t. Então, dessa forma, eu consigo reescrever isso aqui como menos x menos y. E aqui do outro lado, nós temos ainda um mais w menos x, vezes o seno de 2t. E aí, mais cosseno de menos t é a mesma coisa que cosseno de t. Então, teríamos aqui y mais z mais w, vezes cosseno de t. Sendo assim, nossa transformação linear seria dada por menos 2x menos y mais w, vezes seno de 2t, mais y mais 2z, mais w, vezes cosseno de t. Vamos dar uma olhada no que nossas alternativas aqui falam. Então, primeiramente, vamos analisar se t é injetível e juntamente vamos obter o núcleo e se é um isomorfismo. Então, essas aqui tudo na sequência. Então, quando que nós estaremos obtendo o núcleo? Quando isso aqui for igual a zero. Então, queremos que menos 2x menos y mais w igual a zero. E do outro lado aqui nós temos y mais 2z mais w igual a zero. Então, da primeira equação, por exemplo, nós podemos tirar que w é igual a 2x mais y. E substituindo aqui na segunda, teríamos y mais 2 vezes z mais w, que é 2x mais y, é igual a zero. E isolando aqui a variável z, nós teríamos que z é igual a menos x menos y. Então, nesse caso, o nosso núcleo da transformação seria dado pelo conjunto de vetores x, y, menos x menos y, que é o nosso z, 2x mais y, que é o nosso w, e isso com xy pertencente aos reais. Então, no caso aqui, nós teríamos que uma base para esse nosso espaço seria dado por 1, 0, menos 1, 2 e 0, 1, menos 1, 1. Temos dois vetores, o que implica, então, que a dimensão do núcleo é 2. Então, essa aqui está incorreta.
E como a dimensão do núcleo é 2, nós podemos garantir também que T não é injetiva, já que para T ser injetiva o núcleo tem que ser composto apenas do vetor nulo, e, consequentemente, não é um isomorfismo, já que para ser um isomorfismo a transformação T tem que ser bijetiva. A alternativa E não faz sentido, já que a dimensão do nosso espaço W, mostramos aqui, utilizando as relações de função par e função ímpar, é uma dimensão 2, então não tem como sair aqui uma matriz 4x4. E para finalizar, então, basta mostrarmos que TV1 e TV3 eles são combinações lineares de TV2 e TV4. Então, calculando aqui TV1 primeiro, então quem é V1? V1 no caso é e elevado a menos 2t, e aqui na nossa transformação linear, ele está associado com a coordenada x. Então isso aqui é a mesma coisa que t de 1 vezes e elevado a menos 2t, e aí substituindo aqui na nossa formulazinha que obtemos, já simplificada, obteríamos então menos 2 seno de 2t mais 0. Então, esse aqui seria o nosso TV1. TV3 seria a mesma coisa que t, V3 é o vetor e elevado a t, então teríamos 1 vezes e elevado a t, e no caso e elevado a t na nossa função, está associado com a coordenada z. Então, sendo assim, nós teríamos 2 cosseno de t como o valor de TV3. Então, da mesma forma, podemos calcular também o TV2, que é igual de t de 1 vez e elevado a menos t, e no caso, o e elevado a menos t está associado em nossa função com o y. Então, a coordenada y, nesse caso, ficaria menos seno de 2t, menos seno de 2t, mais cosseno de t, mais cosseno de t. E por fim, o último que vamos precisar aqui é o t de V4, que seria, no caso, t de 1 vez e elevado a 2t. O e elevado a 2t está associado com a coordenada w, então teríamos seno de 2t, mais cosseno de t. E aqui basta notarmos o seguinte, no caso, TV1, que é igual a menos 2 vezes seno de 2t, é igual ao TV2 menos o TV4. Então, analisando aqui, TV2 menos TV4, de fato, é menos 2 vezes seno de 2t. Então, o TV1 é combinação linear, ou seja, logo, TV1 pertence ao espaço gerado por TV2 e TV4. Fazendo a mesma coisa agora para o T de V3, que é igual a 2 vezes o cosseno de t, temos que isso aqui seria igual ao TV2 mais o TV4, onde aqui adicionando, sobraríamos 2 cosseno de t, ou seja, o TV3 também pertence ao espaço gerado por TV2 e TV4. Concluindo então que a nossa alternativa correta é a alternativa D.